Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E hoje nós vamos conhecer o Dr. Devanildo Damião, que acabou de receber da Câmara Municipal o título de cidadão guarulhense. Você quer saber por quê? Não saia daí, o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Eu recebo hoje no programa o Dr. Devanildo Damião, que é coordenador técnico científico da Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos. Seja muito bem-vindo, Dr. Devanildo. Muito obrigado pela oportunidade e vamos ter um bom diálogo sobre os projetos da Agência de Guarulhos. Em primeiro lugar, meus parabéns, por se tornar aí cidadão guarulhense, por receber esse título pela Câmara Municipal aqui de Guarulhos e também pelos seus trabalhos relacionados à criação do Parque Tecnológico. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber como e onde a sua carreira se encontrou com Guarulhos e com o projeto do Parque Tecnológico. A gente teve uma trajetória, na verdade, que ela não é linear, se encontrou em diversos pontos. Guarulhos apareceu na minha vida lecionando, eu sou professor universitário na FIG-Unimesp. Eu desenvolvo algumas disciplinas no curso de Administração de Empresas. Mas a linha de chegar a projetos de ambiente de inovação foi pela Universidade de São Paulo, pela USP. Eu sou pesquisador do Núcleo de Política e Gestão Tecnológica da USP e nós desenvolvemos um projeto aqui que tinha a Prefeitura de Guarulhos como beneficiária para estar avaliando as potencialidades de Guarulhos ter um ambiente de inovação avançado como os parques tecnológicos. E aí que se teve um projeto que se iniciou em 2007 e que posteriormente me levou a ser contratado pela Agência. Então, na verdade, tudo começou a partir de um projeto que estava sendo desenvolvido na USP. Foi. Esse foi o início de todo o processo. Um projeto da FAPESP, que é uma chamada concorrencial, edital concorrencial, e aí nós aplicamos um projeto de políticas públicas para avaliar se Guarulhos tinha condições de ancorar um parque tecnológico. E aí foi feito todo um estudo que demorou 2 anos, e que o objetivo do estudo e a finalidade apontou que Guarulhos teria condições para ter um parque tecnológico. O senhor obteve o título de cidadão guarulhense. Onde o senhor nasceu? Eu nasci aqui em São Paulo, na Zona Leste, mas a ascendência minha é pernambucana, Meu pai e minha mãe são pernambucanos, foram migrantes que vieram para a Zona Leste, batalhadores, como a vida de diversas pessoas que estão no município. E qual a sua formação? Minha formação é em administração, sou formado em administração, tenho especialização em recursos humanos, em gestão de projetos. O meu mestrado e o doutorado são em gestão tecnológica. O mestrado eu abordei gerente de projetos, esse foi o meu objeto de pesquisa. E o doutorado foram ambientes de inovação que eu desenvolvi o projeto para o Parque Tecnológico de Sorocaba. Bem, o senhor trabalha na Agência de Guarulhos há quanto tempo? Então, no início do projeto, de 2007, esse projeto da FAPESP, foi onde se iniciou essa articulação. Aí, em 2009 e 2008, eu ficava parcialmente, A gente já desenvolvia alguns projetos. Foi na época que o Daniele Pestelli, nós conversamos, nos articulamos.
E tinha uma articulação muito forte com o Marcelo Choeiro, com o Paulo Gonçalves, que eram os outros colaboradores na época. E aí, em 2010, eu vim em tempo integral, porque aí foi o time que terminou o projeto de Sorocaba e eu vim para Guarulhos. Eu moro em Guarulhos também, né? Então, juntou o útil ao agradável. Mas você já morava em Guarulhos antes do projeto? Foi, eu vim para Guarulhos em 2006, quando eu casei. Eu dava aula em Guarulhos, né, ali na Vila Rosália. Aí casei em 2006 e aí vim morar. Os meus filhos são guarulhenses também, né? Não vão precisar de títulos, né? Eles já nasceram aqui. Não, na verdade, esse título não é por nascimento, é por mérito, né? É verdade. A gente descontrai um pouquinho, né? Fala um pouquinho do seu trabalho como coordenador técnico-científico do Agende. Como que é a sua atuação? Eu tenho uma linha de 2 coordenações dentro da Agende, né? Uma está relacionada a uma coordenação acadêmica, que é um processo de articulação e de produção também científica. A gente produz a revista Análise Guarulhos, que é um grande sucesso, que a gente busca estar analisando a indústria, os serviços. Esse último número que nós lançamos agora na terça-feira falou sobre a logística da cidade. Então, esse é um núcleo que também se articula com todas as entidades aqui do município. Todas as entidades de ensino superior aqui de Guarulhos, elas têm um acordo de cooperação técnica com a gente. Então, esse é um trabalho. E nós temos um trabalho voltado à coordenação do núcleo do Parque Tecnológico, que envolve basicamente 3 projetos. Envolve os projetos, né? O Parque Tecnológico ainda é um projeto, né? Não é uma realidade. Em que situação que ele está? Depois eu vou decorrer um pouquinho sobre isso. Nós temos a incubadora de empresas de base tecnológica, que já existe, está lá no Jardim Nova Cumbica, é um grande sucesso. E agora nós temos um projeto que é o Inova Guarulhos, que a gente está desenvolvendo em parceria com o Sebrae, que vai levar a inovação às empresas. Mesmo as empresas que estão fora da incubadora, é importante aí o público selecionado que nós temos saber, mesmo as empresas que estão fora da incubadora vão poder participar desse projeto Inova Guarulhos. E falando especificamente sobre a etapa, né, do projeto do Parque Tecnológico, esse ano começou muito bem, né? Nós tivemos excelentes notícias, que foi a primeira relacionada à questão da área do parque, que finalmente, né, foi destrinchada, né, a questão de uma área muito importante para a cidade, de 267 mil metros quadrados, que foi destacada para ser o Parque Tecnológico. Então se sentou, né, o governador Alckmin com o prefeito Almeida e decidiram. Então nós já temos a área. Hoje o nosso Parque Tecnológico já tem um local, é uma grande alegria. E onde vai ser? Ele está próximo, está ali em Cumbica, né, próximo à área onde está o Dryport. Uma boa localização é a Estrada Velha de São Miguel, ele passa beirando ali. É uma área bastante privilegiada. A gente considera que é uma grande esquina aqui do estado de São Paulo. Então, esse Parque Tecnológico nosso vai ter uma grande vantagem logística. E quando você tem uma boa logística, você atrai determinados tipos de empresa. Então, empresas nessa área de biomédica, como farmacêutica, de biosimilares, elas são empresas que provavelmente vão compor o nosso Parque Tecnológico. Fala um pouco sobre o projeto do Parque Tecnológico. O que ele vai compor? Tá. A base conceitual do Parque Tecnológico, eu tenho esse vício de professor, sou meio chato às vezes de falar sempre de conceito. Mas é importante a gente entender o que é, né? Ele está alicerçado na triple hélice, que se diz, né? Que é uma hélice de 3 partes, que busca a articulação, a integração entre a academia, que são as instituições de pesquisa, de ensino superior, o poder público e as empresas. Então, a conjunção, a união desses 3 atores que vão proporcionar se produzir inovações. Então, esse é o conceito geral de um parque tecnológico. Aí você vai falar, e os papéis? A academia sempre tem um papel mais relacionado à produção, à geração de conhecimento. Então, se busca com o parque tecnológico intensificar essa produção, dar maiores oportunidades para que se produza conhecimento, que é o insumo principal para a inovação. Então você vai me dizer, vão formar pessoas? Vão, essa é a essência. Formar pessoas qualificadas e já direcionadas para as dificuldades que as empresas encontram. Então essa é uma grande vantagem.
Você vai ter empresa conversando com a academia para que os problemas da empresa sejam mais rapidamente solucionados, que é a essência da inovação, ter rapidez. E o papel do poder público, ele está induzindo esse processo. O poder público, logicamente, não necessariamente precisa fazer gestão do parque tecnológico ou gestão da incubadora, porque ele tem outras atividades, né, mais prioritárias. Mas ele participa induzindo esse processo, porque o resultado da inovação beneficia o poder público. Eu sempre cito o exemplo da internet. O quanto que a internet, as redes Wi-Fi, facilitaram os processos públicos. As pessoas poderem estar acessando certidões via internet. Sem a necessidade de... Porque o poder público, para contratar uma atendente, tem que abrir um concurso, que vai onerar as contas previdenciárias. Então, você vê o tanto de facilidade que a inovação pode trazer. A vida antes da internet e a vida depois da internet, elas são completamente diferentes. O parque tecnológico, ele vai agregar empresas, vai haver uma instalação de empresas nesse parque, né? Do ponto de vista do espaço, como que ele vai ser ocupado? Tá. O parque tecnológico, ele sempre tem, né, um espaço para empresas iniciantes, que são as incubadoras, e tenho certeza que depois você vai abordar mais esse aspecto de incubadoras, mas também ele ajuda a você estar adensando e você, na verdade, está atualizando constantemente as empresas que já existem. O primeiro aspecto que você diz, assim, que tipo de empresa pode ir para um parque tecnológico? Não é a empresa como um todo, mas é a área de pesquisa e desenvolvimento. Essas são as áreas propícias para estar dentro do parque tecnológico. Só que aí acontece uma outra situação que eu gostaria de alongar com você. Essas empresas mais inovadoras, é muito difícil você diferenciar o que é um centro de pesquisa e desenvolvimento e o que é a empresa como um todo. Por exemplo, você tem a Microsoft, ela está instalada lá dentro no Parque Tecnológico no Rio Grande do Sul, no Tecnopuc. Ela tem lá um prédio. E eu não consigo diferenciar se ali é só um centro de pesquisa ou a própria Microsoft, porque o insumo que ela trabalha é conhecimento das pessoas. Então vão ter pessoas trabalhando, pessoas inteligentes, pessoas que têm um objetivo. Mas essa diferenciação... A linha é muito tênue entre o que é um centro de pesquisa e o que é a própria área produtiva da empresa. Logicamente, né, se tem um termo de referência para que aquelas empresas que estão dentro do parque sejam empresas não poluentes, que não trabalham com insumos que possam prejudicar a vida humana, né? Tem aquele conceito, é um parque tecnológico. Então, o parque está sempre ligado a uma questão ambiental. A gente não pode esquecer essa ideia de parque. E sempre lembrando, né, que no mundo todo, né, os estudos, 30% das áreas totais dos parques tecnológicos são destinados à preservação ambiental. Então, esse é um outro conceito que tem que ficar bem latente, né? A gente não pode esquecer. Você falou das farmacêuticas que talvez tenham interesse em se instalar. Quais as outras áreas de empresas que devem buscar aí o parque tecnológico? Você tem alguns aspectos interessantes, né, que aí você tem que fazer sempre o link entre a vocação do município, né, que tem uma vocação na área de logística, na área de empresas farmacêuticas, né? Nós temos aqui em Guarulhos uma empresa mundial da área farmacêutica, que é a Pfizer. Nós temos a maior nacional, que é a She, e temos a maior em termos de produção, né, de remédios populares, que é a FURP. Então, o Guarulhos já tem essa vocação. Tem um outro aspecto também, que aí é muito fruto de conversa com o próprio ministro Raupp. O ministro Marco Altano Raupp, que é o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, foi a pessoa que criou o Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é um grande sucesso. E ele diz, né, o Devanildo, o que ocorre é o seguinte: o Brasil gasta muito recursos, que é importação, mas dinheiro que sai, com compra de fármacos, com compra de remédios. E talvez, né, alguns tipos desses remédios, algumas modalidades pudessem ser produzidas aqui. E você tem um conceito de biosimilares, que você trabalha com células vivas, mas a partir de fórmulas, né, que você não vai precisar criar novas fórmulas, que é a etapa mais crítica do processo de pesquisa. Você já tem as fórmulas e vai desenvolver células que vão dar aquele mesmo efeito. Então, seria uma grande oportunidade. Então, essa é uma
oportunidade latente, porque você deixa de mandar dinheiro para fora, para o exterior e começa a desenvolver aqui. Então, essa área de bio é uma área que provavelmente vai estar dentro do parque. Outra área que nós temos muito forte aqui em Guarulhos é a área logística. E a logística demanda também a aplicação de tecnologia de informação e comunicação. Tudo que envolve logística envolve comunicação. Então, desenvolver logística vai desenvolver a área do TIC, que a gente chama, que é tecnologia de informação e comunicação. Uma outra área também é a área metalmecânica, que essa é muito tradicional aqui dentro da cidade. Área metalúrgica, né? A gente vai conversar mais sobre o Parque Tecnológico, a gente vai continuar esse assunto no próximo bloco. Agora eu chamo o intervalo, uma pausa aqui na nossa conversa que está tão interessante. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o Dr. Devanildo Damião, que é coordenador técnico-científico do Agende Guarulhos e também acabou de receber o título de cidadão guarulhense pela Câmara Municipal. A gente estava falando no final do primeiro bloco sobre o perfil das empresas que podem integrar o Parque Tecnológico. Eu estava falando justamente do perfil das empresas metalmecânicas, né? Um perfil que já vem desde 1950, né? Quando Guarulhos começou realmente a ter um crescimento na área industrial. Fala um pouquinho para a gente desse perfil. Sem dúvida, né? A indústria metalmecânica ela é bastante tradicional em Guarulhos. Ela tem uma perspectiva de máquinas pesadas que é intensiva em conhecimento, é muito importante saber disso, e também de autopeças. A indústria automobilística precisa sempre de inovação. Cada ano você quer um carro com algum detalhe novo. E tem um aspecto até da questão da mudança de materiais, menos aço para mais plástico. Então, tudo isso demanda conhecimento, demanda inovação. E também, né, essas indústrias mais consolidadas em mercados como o automobilístico precisam dos serviços técnicos especiais, que é um outro grande ponto, um outro grande lance do Parque Tecnológico. Hoje as empresas têm que se deslocar até o IPT lá na USP para fazer esses testes, esses ensaios. E com o Parque Tecnológico a gente pode estar agregando aqui no espaço de Guarulhos, que é uma fonte, né, de receita e conhecimento para a cidade. Quanto ao projeto das incubadoras, né, o embrião do Parque Tecnológico, qual que é a situação desse projeto? A incubadora é a nossa grande vedete, né, que nós temos hoje. Nós temos uma incubadora diferenciada. Nós fomos a primeira incubadora do estado de São Paulo a ser credenciada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do estado. A incubadora é um projeto que o nosso presidente, o grande empresário Arão Rubem de Oliveira, trata com muito cuidado. E lá nós já temos, né? Hoje nós temos 33 empresas que estão assistidas pelo nosso processo de incubação. E é interessante, e aí a gente linka com aquela pergunta anterior de áreas de vocação, que vão aparecendo tecnologias, inovações de diversas áreas, de diversas fontes, que a gente tem que estar constantemente se atualizando para estar acompanhando. E qual o perfil das empresas que estão na incubadora? Nós tivemos uma grande surpresa e uma surpresa positiva, que se formou um cluster, um agrupamento muito forte de empresas na área de biotecnologia. Nós temos empresas lá, isso é interessante você saber, depois fica o convite para o telespectador, temos empresas que fazem um mapeamento do DNA, sintetizam o DNA dentro da incubadora, nós temos um grande laboratório. Temos empresas, uma empresa que foi recentemente aceita, o processo de incubação, que vai fazer máquina para fazer o estudo de reagentes para laboratórios, que vai acelerar esse processo. Temos empresas de genética, empresas com alto conhecimento, com alto patenteamento. Estamos tendo uma nova empresa que está entrando, que submeteu o processo nessa semana,
que vai fazer os reagentes para impressoras 3D, que é uma tecnologia bastante atualizada. E muitos projetos na área de tecnologia de informação. Nós temos projetos na área de plástico, de fazer miniaturas. Então temos grandes projetos, grandes ideias que estão sendo consolidadas. Temos parcerias muito fortes. A própria Universidade de Guarulhos tem 3 projetos em andamento conosco, projetos de pré-incubação. Nós temos uma empresa também que está desenvolvendo um projeto relacionado à energia. Você tem um consumo menor de energia com base num instrumento. Então, são projetos bastante desafiadores e apaixonantes. A nossa incubadora, e aí retomando de novo o nosso presidente, ele fala que é o playground tecnológico. Então, está sendo tudo preparado para o parque tecnológico dentro da incubadora. É a base criativa. É a base criativa. Qual que vai ser o impacto, né, de todo esse empreendimento do parque tecnológico, das incubadoras para a cidade? É bastante interessante essa pergunta, porque um projeto altamente complexo como o Parque Tecnológico, que vão ter diferentes ativos, ele tem um ciclo de vida e dentro desse ciclo de vida que vão estar aparecendo os resultados. Dada a condição de você ter uma incubadora altamente produtiva, você já vai ter um surgimento de novas empresas com novas produções, e aí tem a responsabilidade também fiscal, novos impostos que vão estar proporcionando melhorias na cidade. Nós temos aí o prefeito Almeida, que é um grande parceiro do projeto. Também, durante o processo, pessoas da academia vão poder se integrar aos projetos da incubadora, vão ter oportunidades. Então, todos vão ser beneficiados. Então, um menino que está assistindo um programa aí vai poder trabalhar lá no Parque Tecnológico com emprego, com uma renda, a gente considera um emprego mais qualificado e que a recompensa financeira também vai ser maior. Então, são várias fontes e vários benefícios. Além do que, também é um grande laboratório para os estudantes das instituições de ensino conveniadas, né? Sem dúvida. No caso, quais instituições? O senhor falou assim que todas as instituições de Guarulhos, só mencione, por favor, algumas. Eu vou mencionar algumas, o ENIAC, a FIG Unimesp, a Faculdade dos Progressos, a Universidade de Guarulhos. Temos também que a própria USP Leste, ela tem um acordo de cooperação. Temos estudo com o IFSP, que está bastante avançado. Temos também alguns internacionais. Nós temos acordos com o Parque Tecnológico de Andalucia na Espanha. Temos com o Dupando, no Uruguai. Assinamos, na última visita em outubro, com o Tagus Park, que é um grande parque de Portugal. E na semana passada nós assinamos aqui em Guarulhos, dentro da incubadora, um acordo de cooperação técnica com o Biocante, que é o parque tecnológico que lá em Portugal ele domina a área de biotecnologia. A área de biotecnologia em Portugal está centralizada no Biocante. E nós tivemos a visita aqui do presidente, do Dr. João Moura, que assinou esse acordo de cooperação técnica que vai propiciar também uma outra grande vantagem para os estudantes e também para as próprias empresas da incubadora, que é a entrada no mercado europeu por meio desse acordo. Então, vão ter articulações na academia e também em empresas para que se tenha negócios conjuntos. Então, uma outra grande vantagem de um projeto como o Parque Tecnológico. Então, tem vantagem também para comunicação, para informação, você se integra no mundo, você tem que ter uma área bastante atuante, relacionada à comunicação, ao marketing. Então, são diversas áreas. Se medir todos os benefícios é difícil, além de melhores moradias, da própria renda que isso gera, de trazer pessoas qualificadas para a cidade, de trazer pesquisadores em eventos. São diversos benefícios. Não resolve tudo, a gente tem que deixar isso bastante latente, mas ajuda bastante no benefício numa cidade. Como tem outras cidades aí que a gente tem a condição de dizer que estão sendo bastante beneficiadas. Quais? Por exemplo, Sorocaba, que é um projeto que a gente atuou durante 3 anos em toda a estruturação e agora ela começa a colher os benefícios. Ela já tem uma grande incubadora
que já está com toda a área comprometida, são grandes empresas. Por exemplo, a própria Bardella está com um centro de pesquisa lá dentro, né? Bardella que está aqui também em Guarulhos, e que eles começam a aparecer no mapa da inovação no mundo. Então, é uma grande vantagem. E que durante o projeto tiveram a vantagem da Toyota se instalar lá. A gente pode dizer com bastante propriedade e convicção que um dos determinantes para a Toyota se instalar em Sorocaba foi o projeto do Parque Tecnológico, que nessa época eu estava bastante atuante lá. São Paulo tem parques tecnológicos em São José dos Campos, Sorocaba e também em Ribeirão Preto. Guarulhos se espelhou em um desses parques tecnológicos, teve um deles como referência? Na verdade, né, os projetos, né, que estão existentes, eles buscam, né, primeiramente você faz é igual trabalho acadêmico, você faz uma leitura do que existe e procura aprender com o que deu certo e também não repetir aquilo que não deu certo. Então, essa questão da gestão, da governança, que ainda está sendo estudada em Guarulhos, tem esses parques como referência. Nós temos também, né, já credenciados, né, o Estado de São Paulo ele tem um sistema paulista de parques tecnológicos, que ele credencia os projetos para que ele depois, posteriormente, aplique recursos. Então, nós temos São José dos Campos, que foi o primeiro, temos Sorocaba, que foi o segundo, temos também Piracicaba, temos São Carlos. Vai ser inaugurado agora, ou em abril ou em maio, o Parque Tecnológico do Butantã, que é o Parque Tecnológico da USP, que vai ficar ali no Jaguaré. Então, são projetos, né, que estão se integrando à realidade da cidade. Porque algumas pessoas perguntam, por que o Parque Tecnológico? Você vai ter lá um ambiente que você vai estar trazendo soluções, novas empresas com conhecimento, empresas competitivas, cujo produto é inovação. Então, cabe ao poder público estar induzindo nesse primeiro momento. Como se você fosse, né, fazendo uma comparação, qual o objetivo de uma escola pública? Né, trazer pessoas competentes para a sociedade. Um parque tecnológico tem essa condição de trazer empresas competentes para a sociedade. Então, provavelmente vai ser uma realidade crescente. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo tem um apoio para parques tecnológicos, tem um apoio para incubadoras de base tecnológica e também está promovendo agora o apoio para centros de inovação, para aquelas cidades menores que não comportam um parque tecnológico, mas que querem ter inovação na pauta do dia. Como que o Brasil está situado em termos de parque tecnológico em relação ao restante do mundo? Estamos nos desenvolvendo ou como que está a nossa posição em relação aos parques tecnológicos? Se tem uma realidade, né? Todo esse movimento se começou lá em meados do século passado em Stanford, nos Estados Unidos, e ele se ampliou rapidamente. Você teve esse processo norte-americano de parques que são bastante ligados a universidades, porque nos Estados Unidos as universidades têm grandes áreas. As pessoas têm uma prática, né? Os grandes donos de terra, quando morrem, dão as áreas para as universidades. E elas fazem uso construindo parques tecnológicos, né? Para aproximar com as empresas. Mas é uma realidade na Europa, né? Você tem grandes parques tecnológicos. Os parques tecnológicos ajudaram bastante também nesse desenvolvimento acelerado que se teve na Ásia. Na Coreia, por exemplo, você tem vários parques tecnológicos que agregam essas grandes empresas que a gente vê aqui de marca de televisão, marca de carro. E o Brasil se despertou para essa realidade e a partir de 1984, como incubador em São Carlos, e aí os projetos começaram a surgir principalmente no sul do país. Então foram bastante incentivados e que se levou a essa realidade de se ter um sistema paulista, né? São Paulo não quis ficar atrás dentro desse processo, estruturou um sistema para estar incentivando como política pública. Um projeto que surgiu também dentro da FAPESP, que se tornou, né, se teve uma estruturação dentro da Secretaria. E hoje é o principal projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. E que repercutiu aqui em Guarulhos, se teve esse projeto da FAPESP, que começou, né, em 2007, que depois o prefeito Almeida abraçou,
prefeito Almeza viajou para nós com o Uruguai para conhecer alguns parques tecnológicos. Quando nós assinamos o convênio com o Parque Tecnológico de Pando, ele estava presente e ele é um grande incentivador desse processo. Só gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo o Ponto de Vista? Sem dúvida, é um projeto complexo e que demanda muita articulação e naturalmente, né, surgem nas pessoas algumas dúvidas. Eu gostaria de me colocar à disposição e toda a nossa estrutura da Agende para que as pessoas possam se integrar a esse projeto, né? Ninguém tem o domínio do conhecimento sobre o Parque Tecnológico, mas a articulação, as conversas vão permitir que as pessoas entendam. Então nós temos a Agência de Desenvolvimento e Inovação, que tem, né, ela tem 3 funções, tem 3 locos, que vocês podem entrar em contato. Eu vou deixar o número, por favor, 3488-9535, e aí programe uma visita, programe uma conversa, a gente vai tomar um café. A gente tem uma meninada muito boa lá que está se formando dentro da gente, que é outro motivo de orgulho, né, que já são estudantes, que já estão conhecendo bastante. E eu, sendo convidado, tenho o maior prazer em estar participando junto com vocês. Muito obrigada pela sua participação no Ponto de Vista, Dr. Damião. Eu agradeço e estou sempre à disposição. Eu conversei com o Dr. Devanildo Damião, que é coordenador técnico científico da Agende Guarulhos, né, e recebeu o título de cidadão guarulhense. Muito obrigada pela sua audiência e não esqueça, nosso próximo encontro é na quarta-feira, às 15:45 da tarde, mais uma edição inédita do Ponto de Vista aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.